Beleza, pessoal. Uma aula sobre formação do território brasileiro. A gente vai fazer uma revisão de todo o conteúdo que foi colocado e observar a importância dos produtos que foram implantados aqui no nosso país para formar o nosso território. Bom, vamos começar, né? Vê só. E não estranha a voz não, porque esse dia a garganta tá meio complicada aqui de tanta gravação. Mas vamos começar aí com esse primeiro slide que fala sobre essa formação, né? Então, nosso país, ele é um país considerado um país continental. Isso quer dizer o quê? Que ele tem dimensões de um continente, né? Muito grande, muita diversidade, muito espaço. E nem sempre esses contornos foram como atualmente. Muitas terras que hoje pertencem ao Brasil foram conquistadas por vários motivos, entre eles guerras, acordos, tratados e até foram compradas de outros países. Certo? Essa é a primeira informação. Vamos passar aí. Bom, como todos sabemos, né, nosso país ele foi colonizado ou invadido, como eu costumo dizer, pelos portugueses. E quando eles chegaram ao nosso território, eles encontraram pessoas que já viviam, por isso que a gente usa ainda o termo invasão. Como é que você tem gente morando em um lugar e você vai e ocupa o espaço deles. Então esses povos eram os indígenas, né? Ganharam esse nome por conta da ideia dos portugueses que queriam ir para as Índias e erraram o caminho e caíram aqui. Então ganharam esse nome, na realidade são nativos. Então, dentre esses indígenas, esses nativos, se destacavam três grupos enormes, que eram os Aruac, o Tupi-Guarani e o Jé, certo? Esses eram os principais grupos. Bom, dentro dessa formação do território, se destacou várias divisões desse território que hoje nós chamamos de Brasil. Quando os portugueses chegaram, houve uma euforia muito grande em relação a produtos, né? Ouro, madeira, que foi o primeiro produto a ser explorado aqui, e isso atraiu diversos piratas, né? Diversos exploradores de outros países, principalmente os britânicos, né? Da Inglaterra, e os espanhóis. Então, diante disso, houve um tratado, né, que foi a primeira divisão oficial do Brasil, que foi o Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas ele foi assinado entre Espanha e Portugal, né? Esse tratado ele foi assinado em 7 de junho de 1494 na Espanha, na cidade de Tordesilhas, e estabeleceu uma linha imaginária que passava a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, que fica na África. Então dividiu entre Portugal e Espanha, que eram os dois países que mais se destacavam dentro dessa corrida. Bom, essa corrida marítimo-comercial, né, que foi chamada de expansão marítimo-comercial, foi, vamos dizer assim, desencadeada por dois países, que foi Portugal e Espanha. Foram os dois países que tiveram, vamos dizer, a coragem de se lançar ao mar para buscar novas terras, novos produtos. Isso no século XV, né? E resultou a conquista de novas terras, entre elas a América, né? A América foi conquistada por esses dois países, se destacando também ao norte e à Inglaterra. Então o Brasil ele foi colonizado, né? Foi ocupado, só que para essa ocupação a coroa portuguesa ela resolveu tomar uma atitude diferente. Ela pegou, utilizando o Tratado de Tordesilhas, a sua divisão, ele dividiu as capitanias hereditárias. Como o nome diz, hereditárias, porque elas passavam de pai para filho, né? Só que foi uma tentativa um pouco frustrada, porque nem todas deram certo com os produtos que foram implantados. Somente duas tiveram êxito, que foi por Pernambuco, no caso, e São Vicente, com a introdução da cana-de-açúcar.
Bom, nesse slide eu queria enfatizar dois pontos, né? A questão do Tratado de Tordesilhas, que vocês estão vendo aí, essa linha horizontal, aliás, horizontal não, vertical, que corta o mapa ao meio, e destacar também a divisão em capitanias, mas a chamar a atenção a questão da tecnologia da época na produção de mapas, né? Que é uma coisa bem interessante. Naquele tempo eles não tinham GPS, não tinha satélite, não tinha computador, e eles conseguiram ainda reproduzir, né, esse espaço geográfico do Brasil de uma forma até bem interessante, né? A gente vê todos os contornos, lembrando que eles utilizavam os meios mais arcaicos para produção de mapas, né? Tudo feito à mão, praticamente. Essa formação do nosso território, ela não foi concluída de uma forma única, né? Nós não temos esse formato do nosso país de uma forma, vamos dizer assim, de uma vez só, como a gente chama no popular. Ele foi construído no decorrer do tempo, né? Não é à toa que, por exemplo, o Acre, o território do Acre, que é um estado hoje, ele foi comprado da Bolívia. E vários estados que existem hoje foram construídos a partir de uma divisão ou foram criados espontaneamente, como vocês vão ver nos slides seguintes. Bom, nesse slide aí vocês podem observar a formação do Brasil no século XVIII, né? Se a gente observar em 1709 a 1789, olha o tamanho do estado de São Paulo, né? O tamanho de Pernambuco e como ele mudou alguns anos depois, 80 anos depois aí, nessa segunda imagem, né? O quanto diminuiu o tamanho, e vocês veem a importância de Pernambuco como era nesse período, né? Porque se destacava bastante a questão da cana-de-açúcar, e essa faixa que puxa para o lado de Minas é justamente onde ocorre o Rio São Francisco. Bom, aqui a gente pode observar o seguinte, aqui a gente já observa um pouquinho o nosso perfil territorial atual do nosso país. Há uma coisa estranha, uma exceção aí de vocês observarem, claro, de 1822 a Paraná e parte do Grão-Pará, né? Que depois se tornou a Amazônia, ela foi de 1940, e ainda faltando uns pedacinhos que foram já estava bem aproximados ao que nós temos hoje. Outro fato interessante, né, a saída lá do pedaço de Pernambuco que a gente observou em 1822 ali, vale salientar e os motivos ele sendo reduzido, perdendo espaço para a Bahia. Esse crescimento do nosso território, essa redução foi uma questão em 1889 causada pela ocupação portuguesa, formando quase basicamente o nosso território entre esses portugueses e os povos nativos que já viviam nas áreas litorâneas, né, eles foram praticamente expulsos ou extintos em alguns casos. A disputa também com terras, com invasores, como eu falei, aquelas pessoas que vinham buscar riqueza, eles queriam também um pedaço de terra, e aí causava esse conflito todinho. E contando aí também os ciclos econômicos e a busca por riquezas, que se destaca aí a questão do ouro, como vocês vão ver nos slides seguintes. Bom, dentre os estados que sofreram modificações, a gente destaca aí Pernambuco, né? Pernambuco ele tinha um território enorme, justamente nas proximidades do Rio São Francisco, conhecido também como Rio dos Currais, devido à expansão da pecuária por dentro desse rio, né? Eles expandiam e construíam currais ao longo do rio para ajudar nos engenhos, na consumo também de carne. E esse rio ele começou a ser considerado o Rio dos Currais. Depois Pernambuco perdeu um espaço, nessa faixa que vocês estão vendo, a divisãozinha aí que formou Alagoas, e uma parte que foi incorporada no estado da Bahia. Bom, como foi visto durante o bimestre, a gente trabalhou esses ciclos econômicos, né? E cada produto ele teve uma participação na expansão do território brasileiro. A gente destaca aí o pau-brasil, foi inicial, né? Lembrando também que não foi somente o pau-brasil, teve outras madeiras também, só que o símbolo do nosso país ficou o pau-brasil, né? Lembrando, pau-brasil,
era usado tanto na fabricação de móveis, de violinos, como também na produção de tinta para tingir tecido. Depois veio a cana-de-açúcar, né, com a sua expansão, principalmente aqui no Nordeste, se destacou bastante, Pernambuco, Alagoas, e posteriormente a mineração, expandindo a região de Minas Gerais. Veio a cafeicultura, com a chegada dos imigrantes na questão de São Paulo, desenvolvimento das indústrias. A borracha no norte, né, foi uma ilusão, né, das seringueiras fornecer borracha para a indústria, né, se destacando lá a Fordlândia, uma cidade que foi criada para tentar explorar a questão da borracha, só que começou a surgir a borracha sintética a partir do petróleo, e aí essa cidade praticamente desapareceu. Vindo também o algodão, e se destacando aí no meio a pecuária, sempre ela tendo destaque em quase todos esses ciclos. Por quê? Porque era vamos dizer assim, o meio de transporte mais utilizado para todas essas atividades. Se a gente for observar, ela teve uma importância muito grande ao longo de toda a história do Brasil. Beleza? Então, dê uma revisada aí no restante dos slides. Né? Tá bem resumido aí cada ciclo, começando com o pau-brasil, e depois a gente vai fazer uma atividade. Espero que tenham gostado e beleza. Bom, como foi visto durante o bimestre, a gente trabalhou esses ciclos econômicos, né? E cada produto ele teve uma participação na expansão do território brasileiro. A gente destaca aí o pau-brasil, foi inicial, né? Lembrando também que não foi somente o pau-brasil, teve outras madeiras também, só que o símbolo do nosso país ficou o pau-brasil, né? Lembrando, o pau-brasil era usado tanto na fabricação de móveis, de violinos, como também na produção de tinta para tingir tecido. Depois veio a cana-de-açúcar, né? Com a sua expansão, principalmente aqui no Nordeste, se destacou bastante, Pernambuco, Alagoas, e posteriormente a mineração, expandindo a região de Minas Gerais. Veio a cafeicultura, com a chegada dos imigrantes na questão de São Paulo, desenvolvimento das indústrias. A borracha no norte, né, foi uma ilusão, né, das seringueiras fornecer borracha para a indústria, né, se destacando lá a Fordlândia, uma cidade que foi criada para tentar explorar a questão da borracha, só que começou a surgir a borracha sintética a partir do petróleo, e aí essa cidade praticamente desapareceu. Vindo também o algodão, e se destacando aí no meio a pecuária.